Bem-vindo à família CC Portugal, eu sou o Flávio. E eu sou a Soraya. Juntos somos os pastores da igreja. Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus. Mas nós também queremos ver-te. E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa igreja com @CCI Portugal, mais o hashtag CCI Online. Aproveita a mensagem. Bom dia a todos. É um gosto para mim estar novamente com vocês, novamente a pregar a palavra de Deus, sabendo que está próximo o dia em que nos podemos reunir. Pelo menos assim afirmam as nossas autoridades governamentais, com quase toda a certeza já nos poderíamos reunir no final deste mês, portanto por volta de dia 30. E também somos conscientes de que poderíamos continuar a reunir-nos, obviamente numas circunstâncias muito diferentes, inclusivamente neste tempo, ou seja, no dia de hoje. Contudo, as igrejas estão a optar por cumprir, mais do que cumprir as normas, por cuidar os seus membros, os seus irmãos, mas efetivamente creio que esta ferramenta online é muito útil para chegar a todos aqueles principalmente que não nos conhecem, mas falta-nos a componente humana, falta-nos a melhor parte, que é podermos estar juntos, e na medida em que seja possível, nós também iniciaremos as nossas reuniões, seja da forma que for, iremos comunicar, tá bem? Seja com menos pessoas, com a distância necessária. A CCI cumprirá todas as normas estabelecidas pelos nossos governos, obviamente. Se é necessário estarmos a 4 metros de distância, estaremos a 4 metros de distância. Se é necessário haver máscaras, haverá máscaras. O que é certo é que assim que haja a possibilidade de o poder fazer de uma forma segura, o faremos. Família, e hoje eu gostava de falar com vocês um pouco sobre este tema. Sobre o tema de obedecer a Deus, obedecer às autoridades, neste caso estou a mencionar as autoridades governamentais, e qual é o ponto em que nós teremos que chegar a dizer: bom, a partir daqui já não posso fazer o que me estás a dizer, a partir daqui há um valor que se sobrepõe, há a palavra de Deus que se sobrepõe. E porquê é que eu vos quero partilhar esta palavra, indo já à conclusão do próprio tema? É porque eu creio que, à luz do que diz a Bíblia, nós sofreremos grandes pressões um dia em que teremos que tomar uma decisão, se permanecemos fiéis a Cristo ou se fazemos o que nos dizem. E não é preciso estarmos a pensar unicamente nos tempos do Covid, porque todos nós já passamos por este tipo de situações, por este tipo de pressão, seja com os nossos amigos, seja com os nossos familiares. O próprio Jesus Cristo disse que não veio trazer a paz, veio trazer a espada entre a família, entre aqueles que criam e aqueles que não criam. Assim que, se és cristão e se efetivamente pões a palavra de Deus e amar Deus sobre todas as coisas, sabes perfeitamente do que é que eu te estou a falar. Sabes perfeitamente do que é sofrer uma pressão contrária ao que tu crês, contrária ao que tu pensas, contrária à palavra de Deus, e ainda assim teres que permanecer sobre todas as coisas. Seria muito estranho que tu, te afirmando cristão, nunca tivesses passado por nenhuma situação destas. Nunca tivesses passado por tribulações, nunca tivesses passado por aflições, nunca tivesses sofrido o Evangelho. E se por alguma razão este é o teu caso, eu quero desde já alertar-te que a vida com Cristo não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, não é ausência de aflição aqui nesta terra, mas é a ausência de tudo isto na eternidade. Está bem? Assim que não te sintas enganado, nem por nós, nem da palavra de Deus que diz que sofreremos,
mas quando sofremos como cristãos, somos galardoados pelo Senhor nos céus. Então, algo que eu quero deixar assente, e é desta forma que nós temos agido, é que devemos obedecer às nossas autoridades. As autoridades foram estabelecidas por Deus e aqueles que afirmam ser filhos de Deus e obedientes aos seus mandamentos devem, então, ser obedientes às autoridades. As autoridades foram colocadas por Deus, delegadas por Deus, e diz inclusivamente a palavra de Deus que essa obediência aos governantes, essa obediência inclusivamente àqueles que não são cristãos, vai gerar um bom testemunho da nossa parte. Vai gerar uma boa consciência da nossa parte para aqueles que não conhecem de Jesus Cristo. Então é um bom testemunho que estamos a dar ao mundo fazer o que estamos a fazer. Porque estamos preocupados com as pessoas. Porque é verdade que ninguém nos pode negar o direito a culto, pelo menos legalmente, no nosso país. Mas também é verdade que se sobrepõe o direito à vida ao direito ao culto. Assim que permanecemos obedientes sempre enquanto não desobedecemos ao nosso Senhor. Nós devemos ser obedientes, isto está escrito na palavra, em todas as esferas. Devemos ser obedientes aos nossos pais, pai e mãe. Devemos ser obedientes aos governantes, aos governadores, àqueles que nos presidem. Devemos ser obedientes aos nossos pastores, líderes espirituais, àqueles que estão em lugar de autoridade. Devemos ser obedientes aos nossos professores, chefes e a qualquer autoridade delegada por Deus. E o facto de tu teres algum tipo de autoridade na tua esfera de trabalho, na igreja ou em qualquer outra circunstância, não faz com que estejas isento de submeteres a outras autoridades. Porque, assim como temos visto também no corpo de Cristo, nós não dominamos todas as coisas. Então, temos que nos submeter uns aos outros. O que, com muita pena minha, algumas das pessoas que se afirmam ser cristãs, a única vez que usam a palavra submeter é quando é para falarem das esposas e das mulheres. E as esposas e mulheres que não se sintam de nenhuma forma denegridas, de nenhuma forma que são menos do que os homens, porque todos os homens que estão em Cristo, homens e mulheres, são chamados a submeter-se, são chamados a ser submissos às autoridades, embora não nos goste ou não gostemos de o fazer. A obediência a Deus, então, deve ser absoluta. Não deve haver sombra de dúvida. E quero-vos dizer que, na maior parte das vezes, a obediência a Deus e a obediência às autoridades, principalmente aquelas que estão dentro da igreja, coincide as duas coisas. Não esqueçamos que Deus é que colocou essas autoridades. A maior parte das vezes, a obediência a Deus significa obediência às autoridades, porque elas foram colocadas por Deus e estão delegadas para nos instruir. E digo isto, a maior parte das vezes, porque também a grande maioria das outras vezes, o que acontece é que nós não queremos obedecer apenas derivado ou devido à nossa vontade. Em nada tem a ver com a vontade de Deus, em nada tem a ver com o facto das autoridades estarem corretas, mas a principal razão pela qual o ser humano não quer obedecer e tu não queres obedecer, ouve-me bem, é principalmente porque está a violentar a tua vontade. Esta é a razão principal pela qual os homens e as mulheres se recusam a obedecer. Sabemos que também há a possibilidade de que as autoridades estejam erradas, estejam contrárias à palavra de Deus e aí não devemos obedecer às autoridades, devemos sim uma obediência absoluta a Deus e a Jesus Cristo. E atualmente estamos numa situação em que estamos, como estamos, por obediência aos nossos governos e abriremos também em obediência aos nossos governos. Isto não há qualquer dúvida. Vamos retomar o contacto físico ou as reuniões físicas
quando nos for permitido, e estaremos prontos para o fazer. Eu gostava de ir com vocês à palavra de Deus em Atos 5. Vamos ler desde o versículo 19. E hoje vou-me dedicar, essencialmente, a mostrar-vos exemplos de pessoas que não fizeram o que pessoas em autoridade lhes mandaram fazer porque eram obedientes a Deus, ou porque preferiram ser obedientes a Deus. Isto não nos dá desculpa nenhuma para sermos rebeldes contra as nossas autoridades, não nos dá desculpa nenhuma para sermos desobedientes, assim como também víamos esta manhã. Para resistir ao diabo, primeiro é preciso estar em obediência a Deus. E aqueles que são filhos de Deus obedecem aos seus mandamentos. Portanto, não penses em nenhuma circunstância que qualquer um destes exemplos, e é isto que eu vou partilhar esta manhã, tem qualquer raiz de rebeldia, como nós temos muitas vezes nos nossos corações, porque eu vou-vos descrever as características destas pessoas para fazerem o que fizeram, e é o que eu quero que, se algum dia chegarmos a esta circunstância, nós tenhamos estas características para termos o valor para dizer: aqui não pode ser, aqui não posso passar esta linha. Então diz o versículo 19: e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem esse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui estamos perante uma situação em que o Pedro e os apóstolos tinham sido presos. Tinham sido soltos milagrosamente por um anjo. E, obviamente, aí a autoridade de Deus se impõe, não é? Porque os apóstolos poderiam ter dito, se quisessem ser obedientes aos governantes: bom anjo, libertaste-me, mas a gente fica aqui, prosperamos aqui, porque temos que obedecer àqueles que nos prenderam. Então eles saem e vão fazer o que Deus lhes tinha mandado fazer e continuam a pregar o Evangelho às pessoas que tinham que ouvir a palavra. E o Pedro, quando o sacerdote, a sua autoridade, lhe diz: não te dissemos expressamente para não falares do nome de Jesus Cristo, ele diz: importa que eu obedeça mais a Deus do que aos homens. Primeiro temos que obedecer a Deus e depois devemos obedecer aos homens. Quando as duas coexistem, não há qualquer problema. A obediência a Deus é absoluta. E atenção com esta frase: depois devemos obedecer aos homens, inclui-te a ti mesmo, que és homem e mulher. Primeiro obedece a Deus e depois obedece a ti e às tuas vontades. Não penses em nenhuma desculpa para seres desobediente e rebelde, nem com as tuas próprias opiniões. A obediência aos homens é então relativa. Quando isto afetar a obediência absoluta de Deus. A obediência aos homens é relativa quando afeta a obediência absoluta a Deus. Mas há uma característica que todos nós devemos ter, se queremos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que se chama submissão, como os mencionei há pouco. A submissão é mandatória para todo aquele que lhe foi revelada pelo Espírito a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Devemos ser sempre submissos a qualquer tipo de autoridade. Rejeitar qualquer tipo de altivez nos nossos corações e ser submissos. Devemos ser mansos e humildes, com submissão de coração, em atitude e palavra.
Uma das coisas que ouvimos com frequência, e na verdade dissemos com frequência, é: então, mas eu não posso contestar rigorosamente nada daquilo que a minha autoridade diz, seja o meu chefe, seja o meu pastor, seja o governo. E a resposta tem a ver com a tua atitude. A submissão é obrigatória para qualquer cristão. E eu vou-vos dar um exemplo, até porque esta pergunta surge muito dentro das nossas igrejas, porque perante o teu chefe, tu não pensas muitas vezes em desobedecer, sabes que terás uma consequência, e alguns daqueles que já desobedeceram aos seus chefes foram despedidos. Mas como no contexto das coisas de Deus parece que tudo é diferente para contrariar a sua palavra, eu vou-vos dar o exemplo da igreja do primeiro século. Nem todos tinham a mesma opinião sobre todas as coisas. Uma delas era, por exemplo, a questão dos judeus e dos gentios e o que é que os gentios deviam fazer para abraçarem a fé judaica, a fé em Jesus Cristo. Uns defendiam que deviam ser circuncidados, outros diziam que não era necessário. Então forma-se um concílio, tá bem? Onde os cristãos vão debater o que é que se deve fazer. E claro que aqueles que foram debater foram aqueles que tinham autoridade para o fazer, mas ainda assim tinham opiniões diferentes. O que é que nós extraímos deste concílio? Foi tomada uma decisão, e a decisão que foi tomada pela autoridade, que foi marcada, foi o que se cumpriu até agora. E assim são, ou devem ser, as questões que se têm que esclarecer dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro de qualquer âmbito. Discute-se, fala-se, com submissão, com boa atitude de coração, sabendo quem é a autoridade e sabendo que quem vai decidir é que marca a rota. Dentro da casa, quem decidirá numa situação de contenda, numa situação de conflito, será o esposo, será o pai. Ele decide, marca-se o rumo e vamos, com tudo aquilo que isso implica. Assim é o chefe de uma empresa, assim é o professor, assim é o pastor, e assim são todas as posições da autoridade. Marca-se o rumo e avançamos todos na mesma direção. Caso contrário, tu não tens um espírito submisso, manso e humilde, como o de Jesus Cristo, abres porta à rebeldia e, a maior parte das vezes, essa rebeldia tem unicamente a ver com uma coisa: fazeres a tua própria vontade, dares satisfação aos teus desejos e às tuas vontades, ainda que uses a desculpa de Deus para o fazeres. Devemos ser mansos e humildes com submissão. A Bíblia está cheia de histórias que relatam homens e mulheres que tinham características que agradavam a Deus, agradavam bastante a Deus, e nenhuma delas é a rebeldia, a insubordinação, a não submissão, não respeitar as autoridades. Inclusivamente há imensas histórias também relatadas daqueles que o fizeram e que não lhes correu bem, porque Deus se chateava e lhes dizia: vocês estão-me a desobedecer a mim. Não é a Moisés, é a mim, porque a autoridade fui eu que a coloquei. Então a Bíblia está repleta destes homens que agradam a Deus, mas que agiram como Pedro, agiram como João, agiram como estes apóstolos, sendo submissos às autoridades, nunca agiram contra a vontade de Deus, mesmo que não tenha sido fácil. E esta é a questão que eu quero chegar hoje. Mesmo que não seja fácil, mesmo que sofram grandes pressões, no momento oportuno, estas pessoas foram livradas por Deus das consequências que estavam para chegar. Porque convinha mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E observando estas características, eu quero que saibamos o que temos que fazer quando sofrermos grandes pressões,
para que possamos estar de acordo com a palavra de Deus. E talvez somos uns privilegiados por estar aqui na Europa, mas se vocês estiverem um pouco atentos às notícias, vemos bem as tribulações e pressões que já passam os nossos irmãos, já passavam antes da situação do Covid, mas estão a passar muito mais agora, com tudo aquilo que se está a levantar. Parece que algo que está na moda, se é que lhe posso dizer assim, é acusar as igrejas e os pastores de que, como se reuniram, a culpa de espalharem o Covid é das comunidades evangélicas ou das comunidades cristãs. Coisa que não tem sentido nenhum, porque todos nós vamos ao Sonai, ao Jerónimo Martins, e lá estão muito mais pessoas do que aquelas que se reúnem nas igrejas, principalmente com as normas estabelecidas, com as distâncias estabelecidas. Mas ainda assim, há irmãos nossos que estão a enfrentar hoje julgamentos legais porque estão reunidos. A perseguição à igreja continua, é bem real, e aqui nas nossas estamos um pouco mais folgados, mas e quando não estivermos? É isso que eu vos quero transmitir. E quando não estivermos, qual vai ser a nossa atitude? Porque para tu poderes ter valor e coragem para te colocares perante um homem e dizeres-lhe a essa autoridade, eu isso não faço, tens que ser um homem de oração, uma mulher de oração, de muita obediência a Deus. Caso contrário, vais preferir obedecer aos homens, porque não estás debaixo da cobertura de Deus. E vou-vos dar um exemplo que talvez não seja muito conhecido, mas que Deus se agradou bastante. E em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e 22, diz o seguinte. Este é o exemplo das parteiras dos hebreus. Este é o tempo em que Moisés nasceu, e diz: o rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Séfora e a outra Fua. E disse-lhes: quando assistires às mulheres dos hebreus e as vires sobre o leito, se for um filho, atá-lo-eis, mas se for uma filha, deixá-la viver. Mas as parteiras temiam Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, do faraó, deixando viver os meninos. O rei mandou-lhes chamar então e disse-lhes: por que agiste assim e deixaste viver os meninos? E elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou estas parteiras. O povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, o povo judaico, porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar as suas famílias. Deus fez prosperar as famílias destas parteiras porque temiam a Deus e não aos homens, como o João e como o Pedro. Então o faraó deu a ordem a todo o seu povo: todo o menino que nascer, atirá-lo-eis ao Nilo, deixareis, porém, viver todas as meninas. As parteiras, temendo a Deus, não fizeram o que o faraó lhes pediu. Assim salvaram, entre muitos, Moisés, o libertador de Israel. Deus beneficiou estas parteiras, fez prosperar as suas famílias, e assim será connosco. Podem ter a certeza disto. Há inúmeros exemplos, eu não pude colocá-los aqui todos por questões de tempo, mas se pensarmos no exemplo da rainha Esther, que se apresentou perante o rei, sabendo que poderia ser morta, e foi salva, livre da morte, porque era uma pessoa submissa à autoridade, era uma pessoa obediente à autoridade, uma pessoa que usava das armas espirituais disponíveis para fazer a sua batalha contra as potestades, jejuando, orando, estando em comunhão com todos. Ela disse ao seu tio: oremos todos juntos, jejuemos todos juntos, mas eu vou. E a salva, é livre da morte num instante. Ou se virmos, por exemplo, o exemplo de Isaac e o seu pai, que no último instante, no último pensamento, são livres de morrer, livre de ser sacrificado pela faca de Abraão, porque Deus, no último instante, avisa Abraão para que não proceda dessa forma. E então vemos aqui dois exemplos de profunda pressão, que pelo caráter formado aguentaram a pressão até que Deus dissesse alto.
Foram livres no último instante. Ou, por exemplo, o exemplo de Noé, salvo do dilúvio. Deus salvou Noé e a sua família do dilúvio. Ainda que ele tivesse sofrido grandes pressões, grandes escárnios, diz a Bíblia que ninguém acreditava nele, todos se burlavam dele. E ele foi salvo mesmo a tempo. E porque obedeceu a Deus, não está ou não ficou debaixo d'água. Se virmos o exemplo de José, um homem submisso a Deus, que passou por diversas tribulações, é salvo do poço, não morre no poço de fome. É salvo da prisão diversas vezes, sofreu grandes pressões, grandes perseguições, mas no momento da hora H é livre por Deus. E assim são todos aqueles que são submissos às suas autoridades, que vêm de Deus, portanto submissos à autoridade de Deus, são livres no último instante, ainda que tenham que passar por grandes pressões. Outro exemplo, por exemplo, seria a Raabe, a famosa prostituta Raabe, que entrou na linhagem de Jesus Cristo. É salva mesmo a tempo por Deus, quando os israelitas vão conquistar a sua cidade. Porquê? Porque ela prefere agradar a Deus, sabendo que fazer a vontade de Deus era ajudar os israelitas em vez de os perseguir. Prefere agradar a Deus do que agradar aos homens. É liberta no último instante, ou é poupada no último instante. E temos o exemplo do Ló. O Ló, que talvez não seja o melhor exemplo de todos na Bíblia, porque de verdade amava muito o mundo, procurava muito o mundo, mas também foi salvo no último instante, na destruição de Sodoma e Gomorra, pela obediência que teve a Deus e à sua autoridade. Porque Deus disse, dou-vos mais uma oportunidade, podem sair, não olhem para trás. E o Ló, ainda que fosse de caráter débil, ainda que lhe agradasse muito Sodoma e Gomorra, no último instante soube o que era obedecer a Deus e as consequências positivas de o ter feito. Já a sua mulher não. Então, estes são exemplos de homens, de mulheres, que obedecendo a Deus, ainda que tivessem que desobedecer às suas autoridades, nunca deixaram de ser submissos às suas autoridades, sabendo quem era Deus, sabendo que Deus lhes podia livrar da morte, que lhes podia livrar das consequências, das pressões, e estavam determinados a aguentar o que fosse preciso, com tal de não desobedecer a Deus, que não desobedecer àquele que os tinha criado. E nestes exemplos não podemos descurar nunca o exemplo dos 3 amigos de Daniel, que não adoraram a estátua de Nabucodonosor, que não adoraram a imagem e que foram libertados por Deus no último instante. Livres do fogo, como nos partilhou o nosso pastor Henrique a semana passada, no último instante, ou melhor, estes até já estavam dentro do fogo e foram libertados de uma forma milagrosa. Diz Daniel 3,16 ao versículo 18, diz, responderam Cedraque, Mesaque, Abnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente. E mesmo, ó rei, da tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum aos teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que tu ergueste. Mesmo que Deus não o fizesse. Não importava. Mas o certo é que eles queriam que Deus o ia fazer. Porque eles dizem aqui claramente, o Deus a quem nós servimos, a quem nós obedecemos, a quem nós procuramos, a quem nós honramos, nos vai livrar da fornalha. Nos vai livrar de ti. E mesmo que não o fizesse, isto é dizer ao rei, e mesmo que não fosse assim, eu não desobedeço ao meu Deus. Não significa que eles duvidassem. E esta também deve ser uma atitude que nós devemos ter perante as coisas de Deus. Deus
vai nos livrar. Não temos que duvidar. A palavra é repleta de situações em que Deus pôs a sua mão perante os seus filhos que tinham estas características. Submissos, obedientes, obedeciam a Deus, procuravam a Deus. Esses Deus não deixou que passassem por questões que não deviam passar. E se pensarmos um pouco nesta história, eles tomaram esta posição e para nós é uma história muito agradável porque já sabemos o final dela. Mas eles não. E diz o versículo 25 deste mesmo capítulo, quando o Nabucodonosor tinha enviado estes 3 homens para o fogo porque não se tinham prostrado a adorar a sua imagem, diz o 25, respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos. Tinha enviado 3 para dentro do forno. Aqueles que tinham amarrado os 3 amigos de Daniel tinham sido mortos pelo calor das chamas do forno que estava tão quente que morreram esses homens. E quando o rei olha, diz, eu porém vejo 4 soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E Nabucodonosor surpreende-se. Obviamente, isto é uma situação milagrosa em que, em vez de estarem 3, está o quarto. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. E sabemos quem é o Filho de Deus. É Jesus Cristo. E ainda que fosse um anjo que estivesse naquele lugar, que também são chamados de filhos de Deus, o que é certo é que nos protegerá de toda a ira do mundo. E apesar da ordem estabelecida pelo rei, o Daniel, que não passou por esta provação junto dos amigos, passou mais à frente, diz que continuou a orar, mesmo sabendo que ia sofrer as consequências da lei estabelecida, e foi tirado aos leões e livrado no momento certo. Ora, imagina que nos dizem que não podemos orar, que não nos podemos reunir via online para orar e falar de Deus. Na China já é assim. Será que poderíamos continuar a fazer as nossas reuniões desta forma? Será que podíamos deixar de orar ao nosso Deus, de interceder? Eu sei que alguns não levam isto a sério porque não oram. Não acham importante orar. Mas para Deus é importante que oremos. O próprio Jesus Cristo orou. E Daniel, que diz o seu livro a seu respeito, diz que ele era muito, muito amado por Deus. Outras versões dizem muito, muito estimado por Deus. Um homem que orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia fazia aquilo que nós chamamos os devocionais, em que tiramos tempo só para Deus. Tempo para ouvir. Sabemos que devemos orar todos os dias, toda a hora, sem cessar. Mas este homem tirava 3 momentos do seu dia para estar só com Deus. Diz Daniel 6:10. Ouvindo esta notícia, Daniel entrou em sua casa, o qual tinha no seu quarto de cima de janelas, que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Sabendo da notícia que era proibido fazê-lo, Daniel, como antes, como fazia sempre, continuou a fazê-lo. Uma atitude submissa. E vemos também, para finalizar aqui os exemplos, por uma questão de tempo, o caso de José, o marido ou o noivo de Maria, o pai adotivo de Jesus Cristo, que é avisado pelo anjo e que escapa mesmo a tempo. Em Mateus 2, 13 e 14, diz: depois da sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito, e é livrado das mãos de Herodes, assim como foi livrado Moisés das mãos de Faraó, no último instante, porque Deus avisa os seus filhos para que se levantem e tomem medidas e sejam livrados com um propósito específico. Que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas. E é notório
o plano que Deus tinha com Jesus Cristo, é notório o plano que Deus tinha com Moisés, e Deus tem um plano contigo. E se tu queres que Deus cumpra o propósito na tua vida, tens que ouvir o que Ele te diz e te levantares em obediência a Deus, sempre em submissão para com os homens. E já vos partilhei várias vezes que Deus nos livra da sua ira, da ira de Deus, da ira do Cordeiro. Em 1 Tessalonicenses 1:10 diz: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Seremos livrados da ira de Deus, da ira futura. Diz que não nos predestinou para a sua ira, também em Tessalonicenses capítulo 5:9. Deus não nos predestinou para a sua ira, mas para a aquisição da salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. E diz Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te vou livrar da tentação. Está claro na sua palavra que seremos livres da ira de Deus. Não passaremos pela tribulação nesta terra, até porque a tribulação é marcada na Bíblia como a ira de Deus derramada sobre a terra, e aqui não há nenhuma sombra de dúvida de que os seus filhos não estarão. Contudo, temos tribulações nesta terra, temos tribulações neste tempo, temos dificuldades, temos pressões, e vamos ter algumas, certamente. Diz Hebreus 4:16, e eu vou-vos convidar a que leiam este capítulo em casa, que eu não o posso ler todo. Este versículo é dos meus prediletos, que diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, mas este versículo antecede a explicação do Paulo daqueles que foram desobedientes a Deus e não entraram na terra prometida, e daqueles que foram obedientes a Deus e, sendo obedientes a Deus, podem usufruir deste versículo. Diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Cheguemos com confiança para alcançar esta misericórdia, para sermos ajudados no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Quando estamos mesmo a ponto de sucumbir. Quando não há mais nenhuma opção, mais nenhuma mão, mais nenhuma cunha, nada que tu possas fazer. Deus porá a sua mão para te resgatar. Podemos chegar com essa confiança, porque temos todos estes exemplos na Bíblia. Estão escritos para ti e para mim. Para que a nossa fé nunca nos falte. Para que saibamos que o mesmo Deus de ontem e hoje e amanhã continua a ser igual. E por isso temos de conhecer a autoridade de Deus, ser mansos, ser humildes. Porque não penses que podes estar debaixo da cobertura de Deus com um espírito rebelde. Esse é o espírito que habita nos filhos de Satanás. A rebeldia. E alguns de nós, só ouvir a palavra obediência, dá-nos uma comichão brutal. E digo isto num tom de brincadeira, mas creio que para alguns o céu deveria ser quase um inferno. Ter que fazer tudo o que Deus diz, ter que obedecer a tudo o que Deus manda, sem questionar. Treina isso já aqui na terra. Aprenda a ser manso, aprenda a ser humilde, aprenda a calar, aprenda a obedecer. Aprende como? Com os homens. Como é que aprendes a amar? Amando os homens. Como é que aprendes a perdoar? Perdoando os homens. Como é que aprendes a ser manso e humilde? A seres manso e humilde com as tuas autoridades. E esta é a condição necessária para os seus filhos. Mansos e humildes. Eu gostava que pensássemos um momento na oração de Jesus Cristo, quando ele disse assim: orem desta forma. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, isto é, reconhecer a autoridade de Deus, ok? Dizemos que se faça a sua vontade como se faz nos céus, e isto é obediência à sua palavra. Reconhecemos a autoridade de Deus, e para reconhecer a autoridade de Deus temos que a reconhecer nos homens delegados por Ele. Que a sua vontade seja feita e não a nossa. Isso é obediência à sua palavra e não àquilo que tu pensas que é correto. Diz que devemos esperar o pão de cada dia, e aqui está uma atitude de humildade e esperança no Senhor. E depois diz-nos que devemos perdoar os outros como Ele nos perdoou a nós. Isto é ser manso. Porque a pessoa que não perdoa não é mansa. Muito pelo contrário. É amargurada, é iracunda.
Acha que tem razão, por isso não perdoa. Tens que ser manso. Tens que perdoar. Tens que perdoar. Não há outra forma. E depois vais usufruir do melhor versículo de todos, que é como termina a oração. Que diz, livra-nos das tentações. Diz, estou em Mateus 6,13, peço desculpa. E diz, não nos deixes cair em tentação. Mas, por favor, recorda tudo o que está acima. A autoridade de Deus. A sua vontade na tua vida, a obediência. Dependência diária, seres humilde. Para saberes que as coisas não vêm da tua mão, vêm de Deus. Seres manso, seres um filho de Deus que é capaz de perdoar porque sabe o quanto falhaste com Deus e que a tua dívida era enorme. A seguir usufrui deste versículo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, família, é garantido que Deus nos livra do mal. Deus nos livrará do mal. Ele já nos disse que nos livrará da sua ira. E esse é o melhor presente que nós podemos receber. A sua igreja, a sua noiva, não passará pela ira de Deus. Mas podemos passar por muito mal. Mal deste mundo. Mal de Satanás. Porque não obedecemos a Deus, não somos capazes de enfrentar Satanás. Não somos capazes de enfrentar os nossos inimigos. Sofremos muito dano nesta terra, sofremos muito mal, sofremos muitas perdas. Por isso o meu filho não fala comigo, por isso o meu pai não fala comigo, porque aquilo que nós fazemos na terra tem consequências, sofremos muito mal. E se tu queres ter confiança para ir ao teu pai, chegando com confiança ao trono da graça e misericórdia, obedece. Obedece a Deus, obedece em tudo, absolutamente tudo. Agradece aquilo que está escrito na palavra, porque é para a obediência. É para que saibas o que tens que fazer. Ser obediente, ser humilde, ser manso. E aí poderás ter toda a certeza que Deus vai resgatar. Ou não resgatou Daniel? Daniel é que é impressionante. Daniel era o segundo do reino. De 2 reinos. Porque Daniel descreve na profecia o reino de Nabucodonosor, o reino de Babilónia, o reino de ouro, o melhor reino de todos, dos gentios. E noutro reino distinto, dos medos e dos persas, ele também é exaltado. Ele também tem um cargo impressionante. O rei Dário afligiu-se quando teve que enviar o Daniel para a cova dos leões. Afligiu-se porque eles tinham escrito na sua lei algo muito simples. Qualquer lei, qualquer mandato que fosse dado pelo rei não podia ser revogado, nem pelo próprio rei. E o Dário teve pena de enviar o Daniel. Mas este Daniel nunca levantou a sua voz para a sua autoridade. Quando decidiu fazer jejum, falou para ver se arranjava uma alternativa para que a pessoa não fosse condenada. E nós muitas vezes não temos este tipo de atitude. Agarramos à palavra de Deus para lhe desobedecer deliberadamente. Agarramos a versículos da Bíblia para nos levantarmos como profetas contra a vontade de Deus e ainda por cima dizendo que é porque Ele nos manda. Cuidado quando o fazemos. Porque estes homens que foram libertos e livres, José, um homem obediente a Deus, Deus dizia e ele fazia. Ele disse, olha, é melhor ficares com a tua noiva, porque o que ela tem vem de mim. E o que é que ele fez? Aceitou. Se calhar outro dizia, não, ter que cuidar de um filho que não é meu. Tudo bem, pode vir de ti, mas eu não quero estas condições para mim. E todos os homens que eu referi, Esther, tiveram esta atitude de submissão. E se chegamos ao ponto, família, e creio que estamos perto desse ponto, de receber grandes pressões, que nos empurrem a desobedecer a Deus, o que eu tenho que vos dizer é, não o façam. Não o façam. Ainda
que estejam a ponto de ir para o forno. Ou ainda que estejam dentro do forno. Se tu tens estas condições, se tu és obediente a Deus, se tu és manso, se tu és humilde, se rejeitas toda a rebeldia que há em ti, rebeldia contra a palavra do Senhor, Ele vai te resgatar mesmo a tempo. Por mais pressão que vais receber, acredita em mim. Este é o exemplo que temos de Deus na palavra. E eu poderia dizer com confiança, e se não o fizesse? Pois, e se não o fizesse, igual faria o que tinha que fazer. Obediente à palavra de Deus. Obediente aos mandamentos de Deus. Não posso deixar de pregar a palavra, ainda que alguém me diga para o fazer. Não posso desobedecer deliberadamente à palavra de Deus quando diz na sua palavra que não seremos marcados. Até porque aqueles que são filhos de Deus já estão marcados. É o que diz a palavra, selados com a marca do Espírito Santo. E embora tenha partilhado isto com algumas pessoas, vejo-me na obrigação de vos ler, porque sei que nem todos seguem as recomendações quando dizemos, leiam isto em casa, vejam com os próprios olhos. E vou tirar uns 2 minutos do vosso tempo para poderem ouvir estes versículos que eu tenho para vos dizer. É Apocalipse 14, 9, 13. Diz, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, que é a imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se lhe deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. E o anjo vai mostrar ao João qual foi a paciência destes santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras cessem. Este momento está a falar de um momento em que a igreja já não está cá, já foi arrebatada. Por isso é que eu posso dizer com confiança que nós também, à semelhança do que aconteceu com Isaac, à semelhança do que aconteceu com Enoque, à semelhança do que aconteceu com Noé, seremos poupados da ira de Deus e não estaremos perante esta circunstância. Só que a verdade é que isto está escrito. E se está escrito, alguém que me está a ouvir pode estar nesta circunstância. E por isso, e precisa de saber isto. E precisamos de saber isto. Porque talvez a igreja não esteja numa altura em que vai passar por uma pressão obrigatória, em que temos todos que ter a marca da besta, em que temos que ter todos marcados, mas vai começar a surgir alguma pressão e tu podes ter a certeza disso. Vão começar a empurrar-nos para o fogo. Eu não te sei dizer se chegamos a entrar dentro do forno ou não. O que eu te sei dizer é que pessoas mansas, humildes, submissas à autoridade, que reconhecem a autoridade de Deus nas suas vidas, serão livres desta situação. Serão livres do mal. Serão livres da tormenta. Serão livres do fogo. Diz Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Enganou aqueles que receberam o sinal da besta, que é na mão ou na testa. Para quê? Para adorar a imagem, assim como os amigos de Daniel tinham que adorar a imagem de Nabucodonosor. Por certo, esta imagem descrita na Bíblia é uma imagem que diz Apocalipse de alguém que irá morrer e irá ressuscitar.
E quando ressuscitar, será-lhe dada o poder, a autoridade para matar todos aqueles que não a adorem. A Bíblia diz que fará grandes prodígios, grandes milagres, uma falsificação daquilo que Jesus Cristo fez. Porque o sinal de Jesus Cristo é que ele se levantou ao final do terceiro dia. Enganará a muitos, principalmente àqueles que receberam o sinal da besta. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que durante os 7 anos da tribulação não quiseram receber a marca da besta. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. E o que eu tenho para vos dizer esta manhã é: se este chegar a ser o caso de algum de nós, eu digo-te, há mais uma oportunidade. Porque estes também reinaram com Cristo 1000 anos. Estes também reinarão com Cristo 1000 anos, mas com uma condição: não se deixam marcar, não se deixam enganar. E não vai ser fácil, porque a Bíblia diz que se pudesse até enganaria os escolhidos. Só que os escolhidos já não estarão. Como é que tu podes não ser enganado? Se fores obediente a Deus sobre todas as coisas e não obedeces aos homens. Se fores obediente às autoridades de Deus que te estão a avisar desta situação. Lembra-te, lembrem-se destas palavras quando o momento chegar. Talvez alguns não acreditem. Falamos sobre a questão da vacina, que é muito evidente, é demasiado evidente o que está a acontecer. E alguns ainda andam relaxados. Bom, se calhar não será pela vacina, será por outra circunstância qualquer. O que quer dizer é, quando chegar a essa circunstância, que tenhas o valor para dizer não. Convém-me mais obedecer a Deus. Convém-me mais ter coragem e valor para obedecer a Deus. E como é que tu terás coragem e valor para obedecer a Deus? Se passas tempo com Ele. Se lhe obedeces antes, como diz a palavra a respeito de Daniel, Daniel não começou a orar mais porque vieram notícias avassaladoras. Se bem que nós funcionamos assim, porque no início do Covid orávamos mais intensos, com mais vontade. O medo leva-nos a procurar Deus. Não deve ser um medo do mundo que te leva a procurar Deus, deve ser o temor de Deus, que Ele vê tudo. Porque no capítulo de Hebreus, capítulo 4, quando fala sobre obediência e desobediência, diz que a Deus nada fica encoberto, que a palavra é mais viva e eficaz que qualquer outra coisa, que pode penetrar até as juntas da medula e que todas as coisas ficam descobertas para Deus, e para Deus é como se andássemos nus. Lê Hebreus 4 em casa. Ele vê todas as coisas. Isso devia te dar um temor de que não estás a procurar a sua face, de que não estás a orar, de que não lhe estás a obedecer, de que estás a dormir em tempos que não são para dormir. E quando chegar esta grande pressão, eu espero, por amor de Deus, que tu não estejas adormecido. Que não sejas ignorante à palavra de Deus. Porque és ignorante à palavra de Deus porque não a lês. Não a lês. Ouves uma pregação ao domingo. És ignorante porque queres. Porque a palavra está aí na tua cabeceira. Está aí no teu quarto. Se calhar tens 2, 3, 4 Bíblias. Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do homem que ora. Não lês. Mas hoje estás a ouvir da minha boca que vai chegar uma pressão aos filhos de Deus. Vai chegar pressão a todos, obviamente, mas tu não te deixes enganar pelas coisas que estão no mundo. Porque os homens e mulheres que têm valor para dizer convém-me mais obedecer a Deus, são homens que usam esta frase não para desobedecer a Deus, mas para contrariar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Se este é um tema que te assusta, se este é um tema do qual não conheces muito,
Eu não te digo que procures sobre o tema, as informações são bastantes. Eu digo-te é que entendas que a palavra de Deus é clara. Aqueles que recebem a marca da besta são enganados. E eu espero que tu não sejas enganado. E que não sejas o primeiro da fila. Quando começarem a disponibilizar daqui a um ano vacinas ou outros métodos quaisquer em troca de seres rastreado. E memoriza esta palavra. De seres rastreado. Que tu não caias nesse erro. Não sejas o primeiro da fila. Dá tempo. Ora em tua casa. Porque vai haver um momento em que não será obrigatório. Será voluntário e algumas das pessoas voluntariamente põem qualquer coisa. Li ontem que se está a fazer estudos de vacinas em humanos. Portanto, para se fazer em humanos, tem que estar alguém a dar o seu braço ou a sua perna ou o que for para dizer, bom, testem lá em mim para ver se isto funciona ou não. E há sempre pessoas disponíveis a isso, que não sejas tu. Que tu prefiras obedecer a Deus do que desobedecer à sua palavra. Que tu prefiras ser obediente, manso e humilde. Mas podes ter a certeza que não és nem manso nem humilde se não és capaz de obedecer aos homens. E estás a ver as consequências disso na tua vida. Por favor, reflexiona. Reflexiona nesta oração que diz Jesus Cristo. A autoridade de Deus que está no céu, que se faça a vontade dessa autoridade na tua vida e na minha vida, que possamos ser obedientes, humildes, e depois digamos com toda a confiança, livra-me da tentação. Ou como é que tu podes pensar que podes ser livre de qualquer tentação se tu não obedeces a Deus? Se tu não és manso, se tu não és humilde. Se a palavra de Deus diz em Efésios que antes eras rebeldes, só que isso não se aplica a ti, porque tu continuas rebelde. E se não tens estas características de mansidão, de submissão, é muito provável que sejas enganado. E eu não quero isso. E por isso vou orar esta manhã para que se abram os nossos olhos. Sabem que no tempo de Roma os cristãos tiveram que por momentos se reunir em catacumbas porque não havia outra hipótese. Graças a Deus que não estamos a passar por essa fase. Mas outros já passaram. Vamos ver até onde é que esta situação vai. Agora estamos a ser privados dos nossos amigos, dos nossos círculos habituais. O que acontecerá quando estivermos a ser privados da nossa própria família? Quando alguém vir, por exemplo, que eu posso estar infectado de Covid-19 e queiram, para o bem dos meus filhos e da minha esposa, tirar-me daqui. Bom, não quero entrar muito nestas questões, quero orar para que Deus nos abra o entendimento. Deus, eu te peço por cada um que ouviu esta mensagem, que não se enche nem de temor do mundo, muito pelo contrário. Para nós desobedecer à tua palavra não tem preço, Deus. Não tem preço. Porque é aquilo que tu exiges de mim, obediência. Obediência a ti, obediência aos teus mandamentos. E há alguns que não gosto deles. Não me agradam. Vão contrário à minha vontade. Por isso, não consigo ter uma atitude submissa. E me desculpo dizendo que são normas de homens. E são normas tuas, Senhor. Quando não gosto que me digam que não devo ter relações fora do matrimónio. Quando me dizem que tenho que dizimar. Quando me dizem que tenho que perdoar. Não gosto. Aquela pessoa fez-me o que fez e tu sabes, Deus, como é que eu posso perdoar? Obedecendo.
obedecendo à Tua palavra, Deus. E este é o meu maior desejo esta manhã, que cada um que me está a ouvir tenha o valor e a coragem para Te obedecer até à última circunstância. E se não nos livrasses da marca da besta, o que faríamos? A mim não me colocam nada, Deus. Dá-me coragem e valor. E quando esse dia chegar a cada casa, a cada família, que assim seja. Porque no mesmo instante que tu digas não quero, Deus pode te levar. No mesmo instante que tu digas não quero, Deus nos leva a não abrir e fechar de olhos. Se esta pressão chega a este ponto, Paulo diz que num instante seremos arrebatados. No abrir e fechar de olhos. E quem é que diria que não aos governos, ao sistema mundial de saúde, se não for pela sabedoria que há no Espírito Santo e pela confiança que temos na Tua palavra? E porque estamos habituados a obedecer-Te em todas as coisas, também Te vamos obedecer até ao fim. Quem teria este discernimento que diz na Tua palavra que só com muita ou só com sabedoria vinda do Espírito é que podemos entender esta marca? Os Teus filhos. Os Teus verdadeiros filhos. Porque a Tua palavra diz que um dia separarás os peixes bons dos maus, o trigo do joio, as ovelhas dos bodes. E se esta é a forma de separar, Senhor, eu quero estar atento à Tua voz. Porque aqueles que conhecem a Tua voz Te seguem. Não há dúvida disso. E talvez perante esta grande pressão é que somos cirandados e diferenciados. Porque aqueles que não têm confiança em Ti, não obedecem à Tua palavra, não conhecem a Tua voz e caminham por fé emprestada, vão ceder perante situações como esta. Têm cedido perante situações semelhantes. Mas perante esta, onde não poderás comprar nem vender, os filhos de Deus serão livrados da sua ira. E aqueles que conhecem a Sua palavra e são guiados pelos Seus mandamentos, são guiados pela voz do pastor. Pastor dos pastores, Jesus Cristo, vem pela Tua igreja, é o que eu Te peço. Vem por cada um. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de cair. Tira-nos daqui. E é por Ti que eu oro, Jesus. Amém e amém. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana.